E aí, gente? O Grêmio divulga os relacionados para a partida diante do Bahia. É verdade que o Grêmio vai enfrentar o Bahia e depois vai enfrentar o Operário direto pela Copa do Brasil. O Grêmio não retorna a Porto Alegre. Então, estes são os relacionados que irão enfrentar o Bahia e o Operário pela Copa do Brasil. É importante que você entenda que pelo Campeonato Brasileiro o Grêmio deve ter um time misto contra o Bahia. A gente tem alguns nomes importantes nesses relacionados. Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. É uma lista de relacionados para 2 jogos. O confronto contra o Bahia no sábado e o confronto pela Copa do Brasil lá contra o Operário na terça-feira. O Grêmio não volta para Porto Alegre. É preciso que você entenda isso. A gente já falou da logística hoje. Depois da vinheta, os relacionados. Os 2 prováveis times do Grêmio, contra o Bahia e contra o Operário. Depois que a vinheta rodar. Alguns canais, algumas pessoas, algumas páginas, eles acabam não explicando por completo esta lista de relacionados. Mas aqui a gente vai tentar explicar por completo a lista de relacionados que é contra o Bahia, mas também contra o Operário. O Grêmio não retorna para Porto Alegre, é preciso que você entenda isso desde já. Vamos aos relacionados, depois a gente vai aos times e depois a gente vai para a logística, que eu vou reexplicar novamente algo que a gente já falou aqui no canal hoje, mas vamos falar novamente sobre esses relacionados do Grêmio para esta partida de sábado e também para a partida de terça-feira pela Copa do Brasil, beleza? Os goleiros Kaique, Marquezin e Rafael Cabral. O recém-contratado está relacionado e vai pro jogo. Zagueiros: Gustavo Martins, Kahneman, Natan e Rodrigo Eli. Apenas 4 zagueiros. Laterais: Fábio, João Pedro, José Guilherme e Wesley Costa. Aí, meio-campistas: Dodi, Duqueiroz, Cristaldo, Natan, PP, Ronald Vidiaçante e as 2 novidades. Carbadio, depois de muito tempo, está relacionado. E Edenilson, o recém-contratado, também está relacionado. Atacantes: Galdino, Gustavo Nunes, JP Galvão, Lucas Bessosi, Natan Fernandes, Soteldo e Diego Costa. Então, 4 novidades importantes: Rafael Cabral, Edenilson, Carbadio e Diego Costa. 4 novidades importantes para esta partida diante do Bahia e também pela Copa do Brasil contra o Operário. Um provável time do Grêmio para contra o Bahia, a gente pode colocar o Rafael Cabral para fazer a sua estreia, provavelmente. Aí o Marquezin jogará a Copa do Brasil, muito provavelmente jogará a Copa do Brasil. A gente também pode ter o João Pedro jogando como lateral direito e o José Guilherme pela esquerda contra o Bahia. Aí o meio-campo, a gente pode ter Dodi, Duqueiroz e talvez Cristaldo ou Edenilson. Um trio de meio-campo. E aí o Carbadio ganhando minutos contra o Bahia. O Vila Sante poupado. E o ataque, a gente pode ter o Diego Costa ganhando alguns minutos no segundo tempo, mas a gente deve ter um ataque de Gustavo Nunes, JP Galvão,
e Natan Fernandes. Isso contra o Bahia. E aí na terça-feira, força máxima, Marquezin. Eu não falei dos zagueiros, né? Talvez Gustavo Martins e Rodrigo Eli contra o Bahia. E aí na terça-feira, força máxima de Marquezin, João Pedro, Fábio pela esquerda. E aí Vila Sante, Pepe e Cristaldo. E aí, muito provavelmente, Diego Costa, Soteldo e Gustavo Nunes ou Galdino pela direita. O Grêmio ou Edenilson pela direita também como titular. Então, é uma lista de relacionados que ela é feita para 2 confrontos, diante do Bahia e diante do Operário pela Copa do Brasil. É importante que você entenda isso. A logística do Grêmio, a gente repassou ela hoje de tarde, mas eu vou repassar ela agora aqui rapidamente. O Grêmio viaja às 21h25 de hoje para Salvador. Joga. De Salvador vai a Curitiba no dia 28, às 2h15. De Curitiba vai a Ponta Grossa no dia 29, à 1h30 joga. E depois no dia 1º retorna a Porto Alegre, de Curitiba para Porto Alegre. Então, esta é a logística do Grêmio. Então, o Grêmio não retorna a Porto Alegre. O Grêmio fica alguns dias fora de Porto Alegre para enfrentar o Bahia, enfrentar o Operário. E a lista de relacionados, ela é gigante. Estes são os relacionados para Brasileiro e a estreia da Copa do Brasil. Rafael Cabral, Edenilson, Carbadio, Diego Costa, retornos e estreias importantes. Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!